Boa tarde, Manancial. Alguém está alegre aqui? Louvado seja Deus. Quem está aqui foi convidado do último encontro? Lembra o seu rosto? Eu estou a lembrar o seu rosto. Estava de medo demais? Ok, amém. Mas alguém esteve lá? Deus abençoe, amado. Irmão que esteve com dor de dente, não é? Uau, que bom revelo, amém. Deus seja louvado. Mas alguém está aqui, que esteve lá, que foi convidado? Amém, louvado seja Deus. Esta é a nossa casa, ok? Então sinta-se à vontade. Então, amados, vamos lá rapidamente para Romanos capítulo 3, amém? Romanos capítulo 3. Vamos então dar continuidade, aleluia, ao estudo da palavra. Eu gosto muito do hino que nós cantamos, o hino 176, amém? Esse é o tempo de nós sermos úteis, é o tempo de nós sermos santos, é o tempo, aleluia, de juntos estudarmos a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Ok, nosso irmão também vai nos ajudar aí com a tela. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos começar mesmo a partir do versículo 1 de Romanos, capítulo 3. Diz assim a palavra: qual é logo a vantagem do judeu, ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que a fizemos. Façamos males para que venham bens. A condenação desses é o quê? A condenação é justa. Até aqui, para o primeiro bloco, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez, eterno Deus, nos dispor ante a sua face. E queremos pedir ao Pai que o Senhor possa usar-me apenas, ó Deus, como condutor para falar, ó Deus, à tua igreja, para falar ao seu povo. Pai eterno, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas, desde as primeiras 5 aulas, primeiros 5 estudos até o dia de hoje. Pai, abra o nosso entendimento e traz a revelação da sua palavra. Fala conosco no nome poderoso de Jesus. Aleluia, amém? Então eu vou pedir auxílio aí do nosso irmão Tiago para nos ajudar aí. Amados, nós queremos hoje dar continuidade, aleluia, amém, ao nosso estudo de Romanos. No último estudo nós fizemos uma revisão em forma de diálogo, em forma de perguntas e respostas, e nós conseguimos, aleluia, nos edificar uns aos outros, aleluia, amém. Então hoje nós vamos, portanto, trabalhar sobre a justiça e a imparcialidade de Deus, aleluia, amém. Vocês podem repetir comigo? A justiça e a imparcialidade dos judeus. Como os irmãos já sabem, que o apóstolo Paulo está em Corinto, não é? Provavelmente em casa do irmão próspero chamado Gaio, não é? Esse irmão que se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. E esse irmão Gaio, com as suas finanças, não é? Com as suas bênçãos, ajudava também, não é? O apóstolo Paulo a proclamar o evangelho. E o apóstolo Paulo faz recurso, não é, a Tércio, outro irmão que também havia se convertido no seu ministério. E então Tércio foi o homem que escreveu enquanto o apóstolo Paulo ditava a palavra a ele. Aleluia, amém. E louvado seja Deus, a diaconisa Priscila
foi então usada por Deus para então levar a mensagem, ser a portadora dessa carta. E nós já vimos isso na semana passada, não é? Portanto, quem foram os receptores da carta? E então o apóstolo Paulo escreve, portanto, para a igreja de Roma, que era, não é, uma mistura entre judeus e gentios. Louvado seja Deus. É o slide número 3, Tiago nos ajuda aí. Então, para hoje, amados irmãos, nós vamos ver do versículo 1 até 8, vamos falar sobre a vantagem dos judeus em relação, ou seja, a vantagem dos judeus e a fidelidade de Deus. Também vamos falar sobre a culpa universal da humanidade. Como os irmãos sabem, a carta perante a qual nós estamos, amados, é uma carta importante. E vimos nós, através do professor Silas, em como ela moldou, não é, a nossa teologia, em como ela moldou, digamos assim, e enfatiza as doutrinas fundamentais da nossa fé. Também vamos falar sobre a justiça revelada em Cristo e, portanto, a exclusão da vanglória humana. Mas para começar, amados irmãos, nós lemos os primeiros versículos, onde o estudo começa com uma questão retórica, não é? É como se Paulo, ele está em Corinto, mas já está a imaginar que, eu vou escrever para Roma. Ok, falei sobre a injustiça dos homens, falei sobre em como a humanidade estava perdida, não é? E depois também confrontei os judeus, mas eu acho que alguns deles vão me perguntar, peraí, mas então se tanto o judeu como o gentio, todos estamos debaixo do pecado e merecemos a condenação, então de que adianta ser o quê? De que adianta ser judeu? Qual é a vantagem, pois, de ser o quê? De ser judeu? Se todos estarão debaixo do jugo do pecado. Quem nunca se fez essa pergunta? Muitas vezes a situação está difícil, as coisas não vão à frente, não é? Vida financeira, vida emocional, todo mundo na igreja tem dama, é só você que está solteiro. Quem nunca passou por isso? Momentos em que você diz, pastor, puxa, estou a passar por batalhas graves, puxa, tudo está difícil, nada dá certo. E muitas vezes nós fazemos a oração de David, no Salmo 78, versículo 13, onde David vai dizer, Senhor, em vão tenho lavado, 73, Salmo 73, versículo 13, Senhor, em vão tenho lavado as minhas mãos na hino. Quem nunca se fez essa pergunta? Puxa, o que adianta estar na igreja se os outros jovens lá fora vão às festas, parecem estar mais alegres do que eu, tudo dá certo na vida deles. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, nós nos depararemos com estes dilemas. Aleluia, amém? Mas eu quero dizer que não é em... Então Paulo responde a esta pergunta retórica, dizendo que sim, sendo judeu, há, na verdade, são muitas as vantagens de ser um judeu. E o apóstolo Paulo começa então a recitar e destaca principalmente pelo facto de que aos judeus lhes foram confiadas o quê? Lhes foram confiadas o quê? Os oráculos de Deus. As palavras de Deus foram confiadas para os judeus. Ou seja, Deus escolheu os judeus para que eles exercessem uma missão centrípeta. Quem já ouviu falar da força centrípeta aqui? Vamos lá, os físicos. Quem é físico? Não percebi? Não, força centrípeta. Força central é isso? Ou seja, ok, o pai Abraão também é físico. Quem mais quer ajudar? Força centrípeta. A força que atrai um determinado objeto para o centro. Aleluia. Muito obrigado, professor Silas. Amém. Então, a força centrípeta é isso. Ela é exercida, ok, para a periferia, para atrair para o centro. Ou seja, com os oráculos de Deus que Israel havia recebido, Deus esperava que eles fossem um povo modelo para os gentios.
Por isso é que Jerusalém era o centro da adoração, porque outros povos iam ver o exemplo de Israel e iam sentir o desejo ardente de servir o mesmo Deus que Israel buscava. Então, este era o plano de Deus, este era o sonho de Deus, que através de Israel, por isso o Senhor disse a Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação. A partir de ti, Abraão, serão benditas todas as nações da... Por isso é que Abraão ele foi o primeiro missionário, ok? Foi através da nação de Israel que Deus expectava que outras nações viriam a glorificar a Deus. E hoje, nós como igreja, não mais exercemos a força centrípeta, mas agora nós saímos e buscamos as pessoas para trazer a Cristo. E a razão pela qual que nós fomos às ruas, pregamos a palavra, e pela graça de Deus, o nosso irmão está aqui. Como se chama mais uma vez? Marco Rodrigues. Irmão Marcos, quem lembra o testemunho que ele deu? Amém? O irmão esteve a passar, nós já íamos terminando o culto, sentia... Não, conta mais uma vez para quem não esteve. Quem não passou a inventar, etc. Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui e estou até entusiasmado. Na verdade, naquele domingo, eu saía da Marginal e fui convidado para ir ali no campo de basquete para ver um show de rapper. Havia convidado. Só que no caminho apanhou uma dor de dente daquele que eu não estava a conseguir. Eu andava todo aflito. Mas quando passava ali para o 1º de maio, um jovem estava ali e chamou-me. E disse, olha, vamos, hoje aqui tem a palavra de Deus. Vamos. Eu disse, eu estou a rascar com essa minha dor de dente. Ele disse, não, se você entrar, a dor de dente vai parar. Eu disse, mas meu Deus, já me doeu muito, se você entrar vai parar. E eu olhei e falei, você está a falar assim, vou entrar. Eu entrei, mal entrei, então encontrei aquela cena do teatro, de um jovem que era marginal, mas felizmente, pela palavra de Deus, ele até parece que assaltou um homem de Deus, e depois ele converteu-se. Então, à medida que iam falando ele ia falando, eu comecei a sentir que a dor passou. Olha, só havia passado, eu estava ali apenas há 3 minutos, e o dente parou automaticamente. Eu olhei para ele, fui lá. Antes que o teatro terminasse, eu fui para lá e falei, como é que você falou que o dente parou mesmo? Ele disse, fica mesmo ali. Eu comecei a sentir uma paz, e, enfim, foi maravilhoso. Mas me senti mais confortado quando o pastor começou a ministrar a palavra. Eu já estava muito, mas muito deprimido. Na verdade, vocês vejam aqui esse homem a se recuperar. Eu estava muito mais gasto. Eu estava a ter tendência a suicida. Tanto mais que eu até peguei num revólver. Eu acho que Deus queria que eu vivesse ainda para estar aqui no vosso lar. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Força centrífuga. Força centrífuga. Deus escolheu a Israel para exercer uma força centrípeta. Agora você e eu, a igreja, somos lançados para a periferia e atrair pessoas a Cristo. Os oráculos de Deus. Por que Deus lhe trouxe aqui? Por que Deus nos enxertou na sua lavoura? Por que Deus permitiu que você e eu fizéssemos parte deste povo maravilhoso, da igreja? Para levarmos os oráculos de Deus, as palavras de Deus. Então, da mesma forma que Israel recebeu, eles foram confiadas os oráculos de Deus, a revelação, a palavra de Deus, porque na verdade Deus não se havia revelado a nenhum outro povo a não ser Israel. Da mesma forma, nós hoje temos também a revelação especial, que é a automanifestação de Deus ao homem por meio de Cristo, a revelação de Cristo. Aleluia, amém? A revelação Você e eu estamos aqui porque Cristo se revelou a nós. Mas nós não podemos guardar esta revelação de Deus. É preciso que a gente vá e, conforme nós falamos de manhã, e impactemos a sociedade. Aleluia, amém? Portanto, essa é a nossa missão. Esta foi a missão. Então, Israel tinha, portanto, muita vantagem. De toda maneira,
Porque primeiramente lhes foram o quê? Confiadas as palavras de Deus. Israel foi confiada a Torá, a lei, a palavra, as escrituras, o Antigo Testamento, para que Israel pudesse resplandecer e ser um povo modelo. Um povo modelo. Então, no slide número 4, Tiago. Portanto, amados, Paulo começa respondendo a essa questão, não é? Para dizer que sim, é verdade que também os judeus são culpáveis, também são culpados. Portanto, se eles também são culpados, então qual é a vantagem? A lição principal que queremos partilhar com vocês é que possuir o conhecimento religioso, a tradição espiritual ou acesso à palavra de Deus é de facto, aleluia, um grande privilégio. Amém? De manhã nós fizemos uma pergunta, o diácono Clifford, enquanto dava aulas, qual é a importância das escrituras, de ter a revelação da palavra de Deus, de ter essa Bíblia. E eu levantei e disse que não, a Bíblia é importante porque, de acordo com o que Paulo disse a Timóteo, Timóteo, desde a tua infância, conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para toda boa obra. Aleluia, amém? A palavra de Deus, as escrituras, no Salmo do número 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E é luz para o quê? É luz para os nossos caminhos. Na semana passada, ou na terça-feira, fomos a enterrar uma concunhada minha, apenas com 32 anos. 32 anos. Uma mulher que tinha tudo para viver, que tinha tudo para ser bem-sucedida, mas terá sido cortada ainda no crepúsculo da sua juventude. Por isso, amados irmãos, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, preserva o jovem da morte. Preserva o jovem da morte. Por isso não é vão a nossa presença, vir aos cultos, ouvir a palavra de Deus. É uma semente que nós estamos a plantar. Aleluia, amém? É uma semente. E a palavra de Deus nos diz que de Deus não se deixa escarnecer. Tudo pois que o homem semear, Gálatas 6:7, isso também ceifará. Então, a nossa presença aqui não é uma perda de tempo. Volta lá, irmão Tiago. Portanto, aqui está dizendo que conhecer as Escrituras, possuir o conhecimento da palavra, é uma grande vantagem para nós. Por quê? Porque nós teremos os nossos caminhos iluminados. Quantos hoje desejariam estar no lugar que você se encontra? Ouvir a palavra de Deus, ter o direcionamento para a vida, alcançar a sabedoria, porque a palavra de Deus também nos diz que, portanto, o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos ou tomamos decisões assertivas para a vida. Você tem a iluminação, aleluia, amém. Porque a palavra de Deus é lâmpada. Aleluia, amém. Portanto, versículo 4. Versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Presta atenção, amados irmãos. Os judeus receberam a palavra de Deus. Receberam os oráculos de Deus. Mas Paulo agora entra, não é, para falar sobre a incredulidade dos judeus. Alguns dos judeus foram o quê? Foram incrédulos. Uma pessoa incrédula é uma pessoa que duvida da palavra de Deus. E eu estou lembrado, portanto, da incredulidade dos judeus ou do povo de Israel quando Moisés sobe o monte e fica lá na presença de Deus durante 40 dias. O que o povo fez aqui embaixo? O povo no deserto, não é, no cume, ali na base do monte, começou a idolatrar, começou a adorar outros deuses. Fez uma imagem, não é, para representar Deus, e o povo corrompeu-se. O povo prostituiu-se. E a pergunta retórica que o apóstolo Paulo está a fazer aqui é a seguinte:
Pois que, se alguns foram incrédulos, se alguns foram idólatras, se alguns representaram Deus por imagens de escultura, se alguns foram incrédulos, então, será que a fidelidade de Deus é aniquilada? O que os irmãos acham? Deus deixa de ser fiel quando os irmãos falham? Deus deixa de ser Deus quando nós falhamos? Não, Deus permanece o quê? Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. O que isso nos tem a dizer, amados irmãos? Estou no slide número 5, irmão Tiago. Amados, a infidelidade humana não anula a fidelidade de Deus. Mesmo quando nós falhamos, Deus continua verdadeiro, Deus continua justo, fiel ao seu caráter. Ao seu caráter. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana. Aleluia, amém. Deus permanece justo e verdadeiro em suas promessas. Pastor, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Número 1, a confiança em Deus deve estar fundamentada no seu caráter imutável. Aleluia, amém. A imutabilidade de Deus. Esse é um dos atributos que Deus não compartilha com ninguém. Aleluia, amém. A imutabilidade de Deus. Ou seja, a nossa fé, a nossa confiança em Deus não pode estar baseada na nossa própria justiça. Tem que estar centrada, baseada na imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus permanece amoroso, Deus permanece justo, Deus permanece fiel e Deus é imutável. Significa que não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai, portanto, mudar Deus. Aleluia, amém. Nós aprendemos nas aulas passadas que o nosso Deus é transcendental. Aleluia, amém. Significa, irmão Marcos, que não tem como nós colocarmos Deus em uma caixinha fechada. Ele é transcendental. Por isso o homem nunca poderá completamente compreender a Deus. Aleluia, amém. A transcendentalidade de Deus. Deus é transcendental e Deus é imutável. Como fala o nosso pastor, o homem diz uma coisa de manhã e à tarde diz outra coisa. Mas o nosso Deus, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Slide número 5. Portanto, amados, a nossa confiança deve o quê? Deve estar no caráter imutável de Deus. Paulo enfrenta outro possível argumento, que é este que nós já falamos, não é? Portanto, a resposta é não. Deus permanece o quê? Deus permanece fiel. Lição: a graça de Deus nunca deve ser usado para o pecado. Aqui é um outro problema. E nós podemos ler isso aqui a partir do versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Versículo 7. Mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como também sou pecador? E por que dizemos nós, somos blasfemos? E a parte B diz, façamos males para que venham bens. O que isso quer dizer, amados irmãos? Não é pelo facto de Deus ser gracioso, não é pelo facto de Deus ser imutável, que nós vamos abusar da graça de Deus. Aleluia, amém? A salvação é de graça, a graça nos alcançou, mas isto não é passaporte para vivermos uma vida libertina. Aleluia, amém? Paulo diz que, amados, não volteis a pôr-vos debaixo do jugo da servidão, tal como os irmãos, os Gálatas, foram salvos por Deus, mas agora começaram a querer obedecer novamente às leis mosaicas, começaram a querer obedecer novamente, a querer voltar para a lei. E Paulo escreve para eles e diz, não, vocês já foram libertos.
Quem vos impediu, ó Gálatas, para vos desviardes da verdade? Corrias bem. Quem vos convenceu a abandonardes o caminho? Muitos de nós abusamos da graça de Deus. Pede perdão hoje, você peca hoje, pede perdão, amanhã peca de novo, pede perdão, e assim sucessivamente. Paulo está nos ensinar aqui, amados irmãos, que nós não podemos tomar proveito da graça de Deus para vivermos uma vida libertina. Lição: a graça de Deus, estou no slide número 6, a graça de Deus nunca pode ser desculpa para nós vivermos ou continuarmos na prática do perdão. É verdade que o Evangelho anuncia o perdão, mas também nos chama para a santidade. Paulo diz que foi para a santidade que Cristo nos chamou, e não para uma vida libertina ou uma vida pecaminosa. Outro erro, amados irmãos, que o apóstolo Paulo está a combater aqui, é que o pecado pode ser justificado, não é? Porque Deus é misericordioso. Pastor, eu posso continuar a pecar, eu posso levar a vida que eu quiser, porque verdadeiramente Deus é misericordioso. É verdade que Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Ele também é o quê? Ele também é o quê? Justiça. Portanto, a justiça de Deus, amados irmãos, ela virá sobre os homens. E nós nos domingos passados, aí mesmo no capítulo 2, nós estudamos que nem os judeus, nem os gentios são o quê? São o quê? Inexcusáveis. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E nós vamos ser julgados, aleluia, pelas nossas obras, seremos julgados pela nossa consciência, até as palavras frívolas, até as palavras inúteis. Paulo diz que haveremos de dar conta no dia do juízo. Então é errado pensar que porque Deus é misericordioso, então eu vou viver uma vida voltada para o mal. Não. E nós estudamos nos estudos passados que isso deve ser um motivo para nós temermos, para nós sermos reverentes ao nosso Deus. Vamos avançar, amados irmãos, a partir do versículo 9. Pois que somos nós, judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, estou no versículo 9, amém? Romanos 13, estou no versículo 9. Tanto judeus como gregos, todos estão aonde? Debaixo do pecado. Aqui nós entramos na universalidade, mais uma vez, do pecado. Aleluia, amém? A universalidade do pecado. Ou seja, amados, todos os homens, nós que estamos aqui na igreja, nós que estamos aqui no templo, ok? Os ímpios, judeus, gregos, não importa a raça, a altura, etnia, cor. O que a Bíblia diz? Todos estamos o quê? Estamos debaixo do pecado. E esse termo, debaixo do pecado, significa que todos estão sobre o domínio do pecado. A universalidade do pecado. Ninguém pode excusar-se. Naquele dia, ninguém vai dizer, Senhor, eu nunca fiz mal a ninguém. Olha, aqueles irmãos estão a dormir. Por favor, ajuda, Mano Luiz, ajuda aqueles irmãos. Ninguém pode dormir aqui. Estamos a ouvir a palavra. Para que os pássaros não venham arrebatar a semente. Aleluia, amém? Faça coragem, amado. Faça coragem. Amados, todos nós estamos o quê? Debaixo do pecado. É isso que o Paulo trata também nos primeiros 2 capítulos. Isso é o que eu chamo de disangelion. Aleluia, amém? Disangelion. Ou então cacangelion.
é o oposto do Evangelion, amém? Paulo apresenta esta má notícia, que todos nós estávamos extraviados, todos nós estávamos perdidos, disangelion. Todos nós estamos debaixo do pecado. Nós estudamos lá, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que saiba, não há ninguém que busca. Por quê? Porque todos se perderam, todos se extraviaram e não sabiam mais o caminho de retorno para Deus. Aleluia, amém? Versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos se extraviaram, todos se perderam. Agora me diz uma coisa, isso não é graça? É graça ou não é graça, amados? É graça ou não é graça? Você estava perdido, nós estávamos perdidos, sem saber o caminho do retorno para Deus. E a graça de Deus nos encontrou. Por isso, não sei qual é o hino que diz que eu era cego, mas agora eu vejo. Oh, quão cego eu andei. E perdido fiz o quê? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aleluia, amém. Nós estávamos perdidos, nós estávamos extraviados, mas foi essa graça, foi esta sublime graça que fez o quê? Que nos alcançou. Que nos alcançou. Que alcançou a mim e a você. E nós deveríamos ser o povo mais feliz do mundo. Aleluia, amém. Porque você tem a graça de Deus. Agora, você recebeu a graça de Deus. É como que nós tivéssemos um vírus do HIV. Vírus do HIV. E o médico vem e não só faz o diagnóstico, mas lhe mostra a cura. E nós hoje temos a cura para o pecado. Mas muitos de nós escondemos o segredo para a cura. E quantas pessoas que podiam ser curadas permanecem ainda no caminho da doença do pecado, porque você e eu não mostramos, olha, a cura está aqui. É de graça, é de graça. O Evangelho, amados irmãos, é a boa notícia. Aleluia, amém? A boa notícia, sim, de que nós estávamos perdidos, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. Por isso, nenhum de nós deveria ficar calado. A nossa vida deveria ser uma vida de pregação, tanto oralmente como através do nosso testemunho. Foi isso que nós falamos de manhã e vocês depois podem ver no YouTube para beber um pouco mais. Aleluia, amém? Versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto, como língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. É a peça que nós fizemos na semana passada. Paulo está a dizer que todos são pecadores. Se você não peca através da língua, através das suas palavras, então são os maus caminhos por onde nós vamos. Os seus pés correm, são rápidos para derramar sangue. Não há nenhum justo sequer. Aleluia, amém? Todos são pecadores. Se não é por palavras, é por pensamentos. Vamos imaginar quantos pensamentos passam por nós por dia? Eu já esqueci a conta, mas numa outra ocasião posso trazer-vos. Num só dia. Porque quem se acha que é justo, que não falha. Mas Paulo está a apresentar a sua tese para, sim, dizer que o pecado acometeu toda a raça humana. Mas não só toda a raça humana, mas também acometeu toda a nossa essência, acometeu o nosso intelecto, acometeu o nosso espírito.
acometeu a nossa alma. Estamos, portanto, na presença de Deus, afirmamos sermos cristãos, mas a nossa garganta é como se fosse um sepulcro. São aqueles irmãos, aquelas irmãs que falam mal uns dos outros, que inventam, conforme nós lemos, naquela lista ali, não é? De Romanos 1, versículo 28. Inventores de males, maliciosos. Paulo está a defender essa tese que não tem como. Todos, o pecado acometeu a raça humana. O pecado abriu um caos entre nós e o nosso Deus. O pecado fez com que o homem se extraviasse, fez com que o homem se perdesse. Essa é a tese de Paulo. Aleluia, amém? Versículo 17. E não conheceram o caminho da paz. Como alguém pode estar cego, como alguém pode estar perdido e conhecer o caminho da paz, a não ser pelo Evangelho. Não tem como. Aleluia, amém? Amados, isso deveria destruir o nosso orgulho. Isso deveria nos colocar numa posição de mais humildade e nos compadecermos com os nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho. Versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus. Não há reverência. O irmão teme a Deus? Você teme ao Senhor? Responda a você próprio. Você nutre por Deus um respeito profundo? Você tem respeito por aquilo que é sagrado? Paulo está a dizer que não há temor de Deus. E lá atrás nós vemos como é que os homens se inflamavam na sua própria sensualidade. Como é que Deus fez como homem, e você quer fazer operação, cirurgia plástica, para mudar? É falta de temor a Deus. Aleluia, amém? Como é que você, que faz parte do povo santo, se mete em malícia, fala mal dos irmãos, murmurações, enganos, invejas? Paulo resume dizendo que é por causa da falta de temor. Não há temor aos seus olhos. Versículo 19. Ora, nós sabemos o que a lei diz aos que estão debaixo da lei. Diz para que toda boca seja fechada e o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Aleluia, amém. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras. É o que nós vimos lá, que a nossa fé não pode estar baseada na nossa própria justiça, mas deve estar baseada no caráter imutável de Deus. Jesus, certa vez, disse aos fariseus: vós, fariseus, não quereis vir após mim, por isso morrereis nos vossos pecados. Morrereis nos vossos pecados. Quantos casamentos hoje estão à beira do divórcio? Quantas moças, nós estamos no mês das moças, esse mês de agosto, ok? Em vez de confiarem em Deus, tem uns papoites, não é? Papote, para aquele que banca e tal. Não querem esperar o tempo de Deus. Conhecem a verdade, conhecem a palavra, mas querem fazer as coisas a seu belo prazer, da sua forma. Acham-se sábios ou sábias diante de Deus. Nós vimos aqui e vimos naquela cena também no domingo passado. O desejo por ser alguém, a cobiça dos olhos, o desejo por ser alguém, querer prosperar rapidamente. Quantas pessoas não pegaram feitiço, entraram em maus caminhos, matar, roubar, fazer o mal, porque não querem trabalhar legalmente, têm pressa, não querem esperar em Deus. A Bíblia diz que existem caminhos que aos nossos olhos são bons, são lindos, mas fim
dos quais são os caminhos da morte. Como o jovem pode purificar o seu caminho? Observando segundo a palavra, hino do número 176. É uma letra muito poderosa. Por isso, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Porque pela lei, sim, vem o conhecimento do pecado. Vamos entrar agora, amados irmãos, no versículo 21. Portanto, a justificação pela fé em Cristo. Aleluia, amém? A justificação o quê? Pela fé em Cristo. Vamos até que horas, professor? Já terminamos, né? O tempo já acabou. Justificação o quê? Justificação pela fé em Cristo. A doutrina da justificação. Aleluia, amém? Não vou avançar mais para apenas dizer que, amados irmãos, a doutrina da justificação. Nenhum homem, nenhuma mulher será justificado ou justificada por fazer boas obras, mas pela justificação da fé ou pela fé em Cristo. Justificação, amados irmãos, não é um processo, amém? Justificação não é um processo. É uma ação, irmão Marcos, em que Deus nos declara justos para ir e servirmos a Deus, mas não baseada nas nossas próprias obras. A santificação é um processo em que Deus nos torna cada vez mais parecidos com a pessoa de Cristo. Justificação, amados irmãos, é a ação através da qual Deus nos declara justos pelo sangue e pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Aleluia, amém. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Diz a palavra que Abraão creu. Abraão creu na palavra de Deus, não pelas obras. Ele creu e isso lhe foi creditado por justiça. Daqui a mais 14 dias é o final do mês e nós vamos encontrar aqui na conta bancária salário. Dia 24, dia 26, o salário vai entrar. Significa que o salário é creditado. Quando nós cremos em Cristo, a justiça de Deus nos é imputada, quer dizer que é acreditada, é depositada na nossa conta do céu. E nós saímos justificados. Quantos já foram justificados aqui? Se você ainda está com problemas, amados, é melhor resolver com Deus. Porque a ira de Deus, o cálice da ira de Deus será muito forte sobre os filhos da desobediência. É por isso que a igreja vai às ruas para trazer o máximo de pessoas para Cristo. Porque nós não queremos que a condenação venha ao teu encontro. Mas nós queremos que todos sejamos justificados. Nós vamos parar por aqui, aleluia, amém? Nós vamos parar por aqui. Fica com essa palavra, aleluia, amém? É para ti, né? Amém, 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 amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Aleluia, amém. Palavra do Senhor.